foi o profeta Natã? A história do profeta Natã na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história do profeta Natã em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando verdadeiramente o que aconteceu com Natã. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva agora no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos ver agora a história bíblica completa sobre Natã, com a Bíblia ilustrada e narrada, conhecendo 9 fatos marcantes sobre o profeta Natã. Vamos lá? Primeiro, quem foi Natã na Bíblia? Em hebraico, o nome Natã tem o significado de Deus deu. E para saber quem foi Natã na Bíblia, lembramos que na palavra de Deus há registrado vários personagens com o nome Natã nos livros do Antigo Testamento. Alguns estudiosos consideram que há 11 personagens de nome Natã na Bíblia. Outros afirmam que são 6, 7 ou 8 personagens bíblicos diferentes com o nome Natã. Isso porque nas passagens da Bíblia eles buscam identificar se as referências se tratam dos mesmos personagens. Porém, nesse estudo bíblico vamos focar em Natã, o profeta de Deus, que foi um personagem contemporâneo dos tempos do rei Davi e Salomão. Sendo de todos esses homens da Bíblia com esse nome de Natã, o profeta Natã certamente o mais conhecido deles. Segundo a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, a Bíblia diz que o profeta Natã descendia da tribo de Levi, era filho de Atai e pai de Azarias e Zabude, que ocuparam importantes cargos no reinado de Salomão. E o profeta Natã viveu cerca de 1400 anos antes de Cristo. O profeta Natã aparece na narrativa bíblica sem qualquer introdução e desempenhou um papel importante em várias ocasiões descritas na Bíblia, conforme veremos a seguir. Segundo fato, Natã e sua missão profética. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo do 25 ao 29, a Bíblia diz que a missão profética de Natã aconteceu nos tempos do rei Davi e foi dividida com outro grande profeta chamado Gade, sendo estes dois conselheiros do rei Davi. É interessante observar que a palavra profeta vem do hebraico nabi e do grego profetes, e significa o que fala por Deus ou em lugar de Deus. Assim, o profeta é a porta-voz de Deus. O profeta é a pessoa por meio de quem se dá a conhecer a vontade e o propósito divino. Sua missão é preservar o conhecimento e a vontade do Deus Todo-Poderoso. Já a palavra profecia vem do latim prophetia, é a revelação de conhecimento e da vontade de Deus. As profecias da Bíblia Sagrada possuem 2 objetivos básicos que são: primeiro, manifestar os fatos que diz respeito a Deus e as suas relações com a humanidade. E segundo, declarar os decretos de Deus em momentos de crise espiritual, visando a preservação das alianças e dos concertos estabelecidos entre o Senhor e os seus servos. Desta forma, toda a Bíblia consiste em matéria profética. A Bíblia é uma própria profecia, pois sem profecia, o conhecimento da vontade de Deus torna-se impossível ao homem. Terceiro fato, Natã, um profeta escritor. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, a Bíblia diz que quando o profeta Samuel faleceu, deixou um livro inacabado, o livro de 1 Samuel, o qual foi concluído pelos profetas Natã e Gade. O livro de 1 Samuel é um registro dos primórdios do reinado de Israel, salientando a obediência a Deus. Este livro também abrange o tempo de vida de Samuel, o reinado de Saul em Israel até a sua morte. Depois dá o destaque a Davi, o confronto de Davi com Saul, a fuga de Davi e o fim do rei Saul, tendo o profeta Natã vivido nos dias dos governos de Davi e Salomão em Israel, presenciando boa parte de todos estes acontecimentos. Porém, a primeira vez em que o profeta Natã é mencionado na Bíblia é como conselheiro do rei Davi. Após a conclusão do livro de 1 Samuel, Natã e Gade passaram a escrever conjuntamente o livro de 2 Samuel, que é a continuação de 1 Samuel. O profeta Natã e Gade também foram 2 profetas que aconselharam o rei Davi sobre os instrumentos musicais
que deveriam ser utilizados no templo do Senhor, como registrado na palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 17. E também eles tiveram parte ativa no estabelecimento dos músicos profissionais na adoração do templo, o que foi um desenvolvimento importante no culto público. Quarto fato, Natã e a história de Davi. Como disse anteriormente, o profeta Natã e Gade passaram a escrever conjuntamente o livro de 2 Samuel, que é a continuação do livro de 1 Samuel. Então, o livro de 2 Samuel é um registro do reinado de Davi, focando no rei Davi, narrando as bênçãos que ele obteve, seus pecados e as consequências sofridas. O registro em 2 Samuel, feito pelo profeta Natã e Gade, está dividido em 4 grandes partes. Do capítulo 1 ao 4, no livro de 2 Samuel, vemos a parte onde Davi torna-se rei e governa em Hebrom. A seguir, a partir do capítulo 5 ao 10, Davi reina sobre todas as tribos de Israel. A partir do capítulo 11 ao 20 do livro de 2 Samuel, a Bíblia diz a parte onde Davi pecou com Batseba e sobrevém a calamidade sobre a sua casa. E nos últimos capítulos do livro de 2 Samuel, do versículo 21 ao 25, conta os últimos eventos do reinado de Davi. Segundo a palavra de Deus, Natã e Davi viveram grandes momentos significativos na história de Israel, tendo o profeta Natã um ministério muito importante na vida do rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 4 ao 17, a Bíblia diz que foi o profeta Natã quem revelou ao rei Davi que de sua linhagem viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Quinto fato, Natã e a repreensão a Davi. Em 2 Samuel, capítulo 11, a Bíblia diz que o profeta Natã, usado por Deus, admoestou e confrontou Davi a respeito de seu duplo pecado. O primeiro pecado foi quando o rei Davi cometeu adultério com Batseba, mulher de Urias, e o segundo, ao planejar a morte de Urias. Na ocasião da repreensão, que está registrado na palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 15, o profeta Natã contou uma parábola que despertou o senso de justiça em Davi. Eis que aparece o profeta Natã, sem ao menos ele saber que tal parábola referia-se à sua própria situação, pois Davi talvez nem se lembrasse mais de todos os males que havia cometido. Mas o profeta Natã, em uma audiência pública, conta ao rei a história de 2 homens, um rico com muitas ovelhas e vacas e o outro pobre que não tinha coisa nenhuma a não ser uma pequena cordeira que tinha crescido com ele e com seus filhos. Vindo um viajante, o rico, ao hospedá-lo, mandou matar a ovelha do pobre em vez de matar alguma de suas próprias ovelhas para oferecer a este viajante. Davi, ao ouvir esta história, não deixou nem que o profeta a concluísse e ficou bravo e disse que o rico era digno de morte e que pela cordeira que tomara do pobre, ele teria de restituir um quádruplo, porque havia feito tal coisa e não havia se compadecido do pobre. Esta parábola se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 6. E vemos neste ponto que Davi estava mesmo cauterizado com o pecado cometido, pois nem sequer pensou no que havia feito com Urias. Pelo contrário, nem deixou o profeta terminar a sua história e proferiu o julgamento com grande alarde, considerando o homem rico o autor de furto premeditado, impondo-lhe a pena de que este deveria pagar o quádruplo pelo seu ato. O profeta Natã, então, numa atitude extremamente corajosa, sem dar muitas voltas, de forma direta, disse que aquele homem rico da história era o próprio rei Davi, que apesar de ter sido ungido rei sobre todo Israel e ter tido a oportunidade de ter tomado para si tantas mulheres e tanto poder, havia desprezado a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, ferindo e matando a espada Urias, o heteu, e tomado para si sua mulher. Sexto fato, Natã e a intervenção divina. Outra passagem bíblica envolvendo Natã e Davi se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 17,
onde a Bíblia diz que o rei Davi expressa seu desejo de construir a casa do Senhor, isto é, um templo para Deus, um lugar permanente para abrigar a Arca da Aliança. Porém, na mesma noite, o Senhor falou com o profeta Natã e disse para ele falar com Davi e o avisar que essa tarefa seria realizada por um dos seus filhos. E a Bíblia diz que este filho seria Salomão. Na revelação de Deus para o profeta Natã, uma frase precisa ser destacada: você não irá construir a minha casa, mas eu construirei sua casa. Obviamente, tal frase possui um elemento messiânico com um significado por trás. A casa de Davi, que Deus comunicou que construiria, era a dinastia que vai além do reinado de Salomão, ou seja, a linhagem pela qual o Messias viria ao mundo. Sétimo fato, Natã e a restauração de Davi. Quando o rei Davi entendeu que estava sendo severamente repreendido por Deus, Davi se arrependeu profundamente e alcançou o perdão divino. Embora não fosse possível evitar as terríveis consequências destes atos, diante desta revelação e da sentença divina, o que fez o rei Davi? Bom, na posição de um rei, ele poderia ter mandado matar ou encarcerar o profeta Natã, pois ele tinha esse poder, como já fizeram alguns reis de Israel e de Judá. No entanto, o rei Davi, ao receber a mensagem divina, caiu em si e se arrependeu de seu pecado. Na mesma hora, reconheceu seu erro, dizendo em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13: pequei contra o Senhor meu Deus. Davi mostrou mais uma vez que, apesar de muito falho, era um homem segundo o coração de Deus. Ele havia pecado de maneira altamente reprovável, mas ao ser confrontado com o seu pecado, ele reconheceu o seu erro. Oitavo fato, Natã e Salomão. Em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 5 ao 40, a Bíblia diz que Salomão era filho do pecado do rei Davi com Batseba, a viúva de Urias, o Eteu. E então, ao nascer Salomão, Davi o entrega ao profeta Natã para ser educado por ele. E o profeta Natã dá a Salomão o nome de Jedidias, que em hebraico se diz por amor do Senhor. Em 1 Reis, capítulo 1, dos versículos 5 ao 48, a Bíblia diz que o profeta Natã também teve uma participação importante na sucessão do trono de Davi, pois quando Davi já estava no fim de sua vida e não havia ainda anunciado o seu substituto ao reinado, Adonias, filho de Davi, arquitetou um plano para se apoderar do trono de Israel. Ao ser informado sobre o que estava acontecendo, Natã aconselhou Batseba para que ela fizesse com que o rei Davi lembrasse da promessa de que Salomão seria o seu sucessor. O profeta Natã também aproveitou a oportunidade de revelar a Davi o plano de Adonias e finalmente foi instruído a proclamar e ungir Salomão, o rei de Israel. O profeta Natã também escreveu a história do reinado de Davi em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Nono fato, as lições sobre a história de Natã. Natã reconheceu o propósito divino que operava em Davi e o encorajou a prosseguir. Devemos encorajar ativamente os outros, não somente a ter boas qualidades na vida, mas também a ocupar-se de boas obras que se aplicam espiritualmente à vida diária. Tal como no caso de Davi, há um destino e um propósito espiritual para tudo. Natã deu um bom exemplo a ser seguido. Ele era um homem espiritual que pensava e agia de modo espiritual. Era um homem pacífico e influenciou o rei Davi. Davi consultou Natã a fim de obter sua opinião e instrução, pois sabia que Natã era um homem de Deus, e embora não tenha ouvido uma resposta que gostaria, Davi acreditou. Busquemos ter o aval de Deus e saber que o que estamos fazendo é o que Deus gostaria. Isto é a chave para se viver em paz. Tendo em mente que nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus e não ouviremos o que queremos, mas o que é melhor para nós. O importante é que estejamos sempre em sintonia com o Senhor Jesus, com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus e prontos a sermos obedientes, agindo conforme uma sabedoria que é maior que a nossa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.